Alô, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Na Ponta da Língua. Eu sou Milena Barzoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui como apontadora ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento, trazer inovações tecnológicas para você que é amante da pecuária, assim como nós. Como de costume, nosso podcast sempre recebe um convidado especial. E a nossa pauta de hoje vai ser relacionada a pesquisas, mas não a pesquisa acadêmica, literalmente. A pesquisa como parte do business. E o nosso convidado é o Rodrigo Pacheco, também conhecido como Donzella. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Milena. Boa tarde a você, aos ouvintes do Ponta da Língua. Espero que a gente passe um momento bastante proveitoso aqui nessa tarde de sexta-feira. Maravilha. Obrigada por ter topado e participar com a gente. O prazer é todo meu. Foi todo meu poder participar desse podcast. Bom, pessoal, só então, iniciando as apresentações aí do Donzella, ele tem formado em zootecnia, tem o mestrado e também o doutorado, todos feitos na Unesp de Botucatu. Trabalhou como docente na Unesp também, realizou o pós-doutorado na UFMT de Cuiabá, certo? Isso, exatamente. E aí, seguindo, foi pesquisador da empresa Mato-Grossense de Pesquisa Agropecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural, e também foi consultor de empresas de nutrição animal, extensionista focado em pequenos e médios produtores de gado de corte. Atualmente é cientista líder da Campanelli, desde 2019, que, para quem não conhece, é um dos maiores centros de pesquisa de bovinos confinados da América Latina, onde o foco, o desafio aí do Rodrigo é buscar essa integração entre produção, nutrição, bioclimatologia, bem-estar animal e também a pecuária 4.0, né, Rodrigo? Exatamente, Milena. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, então. Acho que você tem um desafio grande aí na mão, mas com esse currículo totalmente capaz, né? Ah, é nada. Coisa que o nosso lema aqui é zona de conforto, não sei, nunca vi, porque na situação e com o time que eu tenho hoje, com as experiências que eu sou exposto, né, é impossível se começar um dia e não terminar com algo novo aprendido, sabe? Seja com pessoas, desde o pessoal que está na lida do campo aqui, montando cavalo, dirigindo caminhão, até algumas visitas internacionais que a gente recebe aí quase toda semana, né? Então, não tem papel de doutor não que te dê o astro para deixar de aprender a cada dia, sabe? Então, isso é o que me encanta no meu trabalho, né? Cada dia se aprende algo novo com uma pessoa diferente, independente se ter o título ou não de doutor aí. Exatamente. O importante é o conhecimento passar de mão em mão, né? Que também é um dos nossos objetivos aqui do podcast, né? Compartilhar o conhecimento com quem já viveu, com as experiências práticas e teóricas aí de outros profissionais. E aí, Donzelo, para a gente começar nosso bate-papo, conta um pouquinho aqui para o nosso público qual que é a história do Centro de Pesquisa Campanelli, como que ele surgiu, qual que é o objetivo dele. Eu acho que uma ótima pergunta, Milena. Eu acho que antes de eu falar do centro de pesquisa, acho que é importante eu falar da visão e um pouquinho da história, né, da Campanelli como um todo, né? Porque é uma empresa que visa melhorar cada dia, melhorar seus processos, a sua eficiência e tem uma paixão por tecnologia, né? Um centro de pesquisa ele acaba sendo apenas uma consequência natural, né? Então, no nosso caso, nossa maior operação é com gado confinado, está chegando hoje aí ao redor de 100 mil cabeças abatidas no ano, né? Talvez isso não te passe. Tem um projeto aí para chegar a uns 20 mil hectares de cana, tudo aqui em São Paulo, né? E tem aí um projeto aí que gira em torno de 3 a 4 mil hectares de produção de grãos, seja a milho, seja sorgo. Nesse ano a gente vai começar a trabalhar com soja, né? A origem da Campanelli, né, uma empresa familiar, ela vem, pessoal, os fundadores da empresa, né, trabalharam com laranja, então, onde o carro-chefe é a pecuária, mas
a origem da família está na agricultura, né? Então, como é de qualquer atividade, como a laranja, a tecnologia ela sempre fazia parte da forma de conduzir, né? A parte de agricultura. Então, quando eles mudaram para a pecuária, isso, desde o começo, assim, já a tecnologia não era uma barreira, né? E o mais interessante, eu acho que aqui dessa empresa é a visão circular, né? O pessoal fala tá com esse termo hoje, economia circular, mas assim, quem está no dia a dia, a gente fala que não é circular, é uma espiral, na verdade, né? Porque não adianta você ter o conceito de ser economia circular se ela não percorre e transcorre todos os elos e todos os pontos, né, da sua empresa. Então, para te dar um exemplo, como eu disse anteriormente, aqui é o carro-chefe é engorda de bovinos, né, de corte. Nisso você gera o esterco, que ele vira compostagem. Compostagem, ela é direcionada para as lavouras, seja de cana ou seja de grãos, né? E aí você percebe que, nesse caso, como a gente já faz um pouquinho de tempo que usa isso, né? Mais de 15 anos, você vê que ao longo do tempo você reduz a necessidade de adubação química. Né? Um cenário pós-guerra igual que a gente viu da Ucrânia, né? Que o preço de fertilizante foi nas alturas, então você vê que isso é uma estratégia de economia circular que ela tem um valor econômico absurdo. Também, você pensar em termos de produção também como uma lavoura de cana que dura 8 anos, no nosso caso, chega a durar até 14. Então, a gente começa a ver que sustentabilidade não é algo de gente que pensa holisticamente, ou seja, algo muito teórico, mas na verdade é algo aplicado na prática, né? Então, tem isso, depois você colhe a cana, por exemplo, a palha da cana que poderia ter sido incorporada ao solo, ela vira alimento de novo para os bois. Então, usa aquele velho ditado que, no nosso caso, quando você pensa desse jeito, aplica da forma correta, né? 1 mais 1 vira 3, não mais 2. Então, a própria operação da empresa, dos gestores, aí no caso do Vitor, ele pensa muito dessa forma circular, ela é utilizada aqui na nossa operação agrícola e pecuária, né? Isso é que já vem aí alguns faz de 25 anos, né? Começou a operação de gado aqui, mais forte em 20 anos o confinamento. Aí chegou um ponto na sua escala que você começa a ter necessidades específicas e talvez assim a nutrição sua tem que ser específica para que atenda a sua necessidade. E nisso o Victor viu a necessidade, quantas necessidades, né? E ter uma formulação própria, né, de suplemento, e com isso nasce a Tecnobif. Então, ela nasce para atender as peculiaridades da operação nossa de cana. Aí começa boca a boca e ela acaba virando uma empresa, né? Então você tem de novo, a mentalidade circular. Você tem uma operação de gado que ajuda uma empresa de nutrição. Então elas são sinergéticas, uma operação com a outra, certo? Aí ao longo disso, como consequência natural, né? Aí que a gente chega no centro de pesquisa, tem toda essa volta inteira porque o core nosso de raciocínio é esse. Certo. Passa o tempo, a Tecnobif cresce, hoje é uma das players do mercado de nutrição de bovinos, né? Aí você percebe que um centro de pesquisa ele é sinergético tanto a uma operação de confinamento quanto a uma empresa de nutrição animal que visa, e o core business dela é a aplicação de tecnologia. Então você vê que aí de novo você aplica esse raciocínio de economia circular entre as empresas, né? Aí você falou, mas você falou que é espiral e não circular. Então esse é o primeiro nível. A hora que você desce o nível, se for no micro, né? Estava falando no macro, descendo para o micro, que aí você pensa como que foi montado esse centro de pesquisa, né? Quando eu fui chamado para montar e tocar esse projeto, uma das coisas que eu já trazia comigo, né? E também ficou muito mais claro aqui na Campanelli que
Da mesma forma que você tem operações sinergéticas, aí a espiral ela começa a descer, você tem que montar um time de pesquisa também circular, ou seja, eu sou nutricionista, tem a Jéssica que a especialidade dela é forragicultura, a Daniele, que ela teve um treinamento, ela trabalha com análise de dados, mas o treinamento dela é com melhoramento genético. Aí a gente acabou conhecendo o professor Alex ao longo do caminho, que ele é bioclimatologista, e também atua na parte de bem-estar animal, a gente trabalha com o professor Chiquitano no tempo, né? Então você vê que a gente tenta abordar um problema de várias facetas, né? E aí que a mágica acontece, né? Então, quando você tem diversas áreas da zootecnia, da ciência animal, atuando sobre o mesmo problema, né? Aí as soluções, elas fogem do que apenas um nutricionista simples tentando abordar o problema. Então, aí que a magia acontece, aí que a inovação acontece, né? Sim. Basicamente, esse é o raciocínio, é essa a forma que a gente pensa aqui dentro, né? O centro a gente começou a montar meados de 2018, o primeiro experimento ele começou em 2019, né? Consegue rodar de 2,5 a 3 experimentos por ano, né? Então, 2,5 mais ou menos a nossa média. A gente hoje terminou o 10º experimento, estando para o 11º experimento. Uma longa caminhada que, como eu falei para você, a gente começa o experimento de um jeito e termina de outro, que o aprendizado ele é constante e não para, né? Sim. Acho que a necessidade veio, né, da própria evolução da empresa crescendo, né? Cada braço ali da empresa, mas todos debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Então, isso que é legal, acaba que tá tudo integrado, né? A história, assim, que tem essa história macro, né? Mas os acontecimentos, né? Eu tive a grande felicidade de estar presente no dia, né? Eu estava viajando com o Vitor, que acho que também veio um pouco. É uma exemplificação, né, do tema, né? De como que é fazer pesquisa em fazendas, né? Qual que é o que é bom e o que é os desafios disso, né? Então, o Vitor chamou para uma viagem acompanhando os professores, um dos professores, que é um grande amigo meu da Texas Tech University, lá dos Estados Unidos. Ele falou assim, me chama de Dom também, né? Falei, Dom, vamos comigo até Goiás lá, com o professor, a gente senta, vai discutindo as coisas e você mostra para ele como é que é a nossa pecuária, né? Não, beleza, fomos. Iniciei conversando muito com o professor, né? E o Vitor, assim, observando a conversa e pesquisa, assim. Aí na volta no avião, né? Ele me faz a pergunta, Dom, me explica como é que faz pesquisa, né? O que é necessário para fazer pesquisa e como que a gente consegue fazer pesquisa de uma forma realmente boa. Porque a ideia dele era testar uma tecnologia que precisava, no caso, de muitas repetições para que eu provasse que a tecnologia funcione. Entendeu? Quanto menor é a distância entre os tratamentos, mais repetições são necessárias para você provar que aquilo é real, para você chamar de diferença estatística. Então, a gente tinha um produto que a gente estava pensando em testar, aí falou, me explica como é que funciona isso, né? Eu fui explicando, Vitor, tem alguns conceitos de ciência, né? Alguns conceitos científicos que você não pode passar por cima deles, eles são a base de tudo. Aí um deles é a repetição, então você tem que ter determinadas repetições, unidades experimentais, blocos de animais. Eu fui falando para ele, né? Aí ele ficou pensando, daí eu vi que deu aquele olhar assim de horizonte, né? Que talvez aí ele viaje uns 20 anos na frente e volta, né? Aí ele falou assim, antes do avião descer, ele falou assim, não, Dom, acho que em menos tempo que você imagina, esse centro de pesquisa está pronto, né? E eu vinha, Dom, eu sempre tive experiência, eu tive sempre a felicidade de ter um pé no barro e um pé no laboratório, né? Então, fiz bastante pesquisa em fazenda, né? Quando estava no Bayer, fui extensionista por um tempo, né? Aí eu falei, não, o produtor falando que vai fazer pesquisa, e pesquisa é muito legal, assim, a hora que você está numa mesa conversando, né? Mas quando você
começa a colocar os pontos, né, de quanto de energia necessária, tempo desprendido, dinheiro para fazer pesquisa que te gera um resultado realmente confiável, aí todo mundo na mesa, as cadeiras acabam ficando Espalhou. vazias, pessoas levantando, né? Então a gente tinha conversado muito de pesquisa com muitos produtores, né? Acho que vai ser, confio muito no Victor, mas eu sei que ele é muito diferente, a visão dele é muito adiante no tempo, né? Então, Sim. eu não criei expectativas, né? Aí, pra minha surpresa, acho que um mês e pouco depois, né? Isso ele manda trocando mensagem comigo, perguntando como é que fazia, o que tinha que ter, blá, blá. Uns 2 meses pra frente, ele começa a mudar a foto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele disse, ó, pega o avião e desce aqui que eu te mostrar uma coisa, né? Aí, cheguei aqui e tal. Nem no sonho eu pude imaginar ter uma estrutura dessa, né? E ele cumprindo realmente, assim, da forma mais perfeita possível de como realizar pesquisa mesmo, né? As recomendações. Recomendações. Legal. Bacana. Basicamente foi essa a história. Então, no nosso caso, eu tive um pouco de sorte porque a visão dele ajuda muito, né? Sim. Ele dá importância também, né? E os contatos que ele teve prévio, né, com pesquisadores aqui do Brasil e também muito De fora. também de fora dos Estados Unidos, né? Então já era uma visão um pouco diferente, né? Talvez do que um produtor um pouco mais tradicional, né? Sim. Porque é muito. Geralmente o pecuarista não está com um olhar muito focado para isso, né? Então a gente vê muitas pesquisas no ambiente acadêmico, dentro das universidades públicas, dentro dos centros de pesquisa, como várias unidades na Embrapa que temos aí espalhadas pelo Brasil. E aí tem algum momento que o pecuarista começou a ver a pesquisa como uma estratégia de negócio. Acho que o Victor deve ser até um dos pioneiros, mas com essa visão mais ampla que ele tem ali, você acabou de trazer para a gente. Mas você acredita que tem uma tendência a expandir isso para outros? Eu acho, assim, igual, a gente tem são várias perguntas em uma que você fez aí, né? E a resposta também ela não é tão simples assim. Primeiro, pesquisa, né? Tipo, depende do que você está pesquisando, né? Aí você tem dentro do guarda-chuva da pesquisa você tem melhoramento de processos, tem tentativa de gerar inovação, aí você tem a experimentação, que é o que a gente faz aqui diariamente, que é fazer experimento, né? E dentro do experimento você tem quero fazer um experimento com nutrição, eu quero testar uma nova tecnologia 4.0, seja frequência de rádio, seja câmera, ou reprodução, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu tinha inveja dos meus colegas os veterinários, principalmente, né, que trabalham com reprodução. Então, para eles, é algo que, desde acho que da década de 90, é um fato você fazer pesquisa de reprodução em grandes escalas, em muitas fazendas. Isso é algo que, na área deles de pesquisa, é amplamente aceito e eles fazem com maestria, né? A vaca, unidade experimental, tem várias coisas assim que ajudam nisso, né? Mas quando você vai para a parte de nutrição, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, o que eu falo é o seguinte, você tem que ter vários filtros, porque, como eu disse anteriormente na minha conversa, uma energia danada, um tempo danado, e você vai perceber que também precisa fazer uma pesquisa de relevância, na verdade, vai uma certa quantidade de investimento altamente considerável, né? Então, você tem que ter alguns filtros, né? Vamos para a parte mais agressiva, que é a experimentação. Beleza, reprodução. Se está vendo algum protocolo, é algo um pouco mais simples, claro, você leva todos os rigores científicos nisso, mas é algo que você pode ser, como é o animal, que é uma unidade experimental, você consegue, só de reprodução me corrija se eu estiver falando besteira, mas que eu entenda isso, então você consegue replicar em várias fazendas, né? A hora que você vai para a nutrição, por exemplo, muitas vezes é o piquete, que é a unidade experimental, que é aquilo que eu vou usar como unidade experimental. O abaia do confinamento, né? Então, sei lá, 100 animais numa baia, ele vira uma medida só, então aquela unidade experimental. Se eu falando algo muito técnico, você me corrige, aí é a parte que realmente me empolga em pesquisa, né? Mas
Não, mas é legal se trazer pro pessoal, porque quando a gente pensa no pesquisa de confinamento, só para exemplificar, né, é diferente você ter um curral com 120 animais, a gente tem que ter o controle individual de cada animal, por isso que o Rodrigo tá falando aí, pessoal, de ter os animais separados por baia, então todos os centros de pesquisa trabalham dessa forma, então acaba demandando um maior espaço, né, Rodrigo? Tem todas essas questões, mas que é necessário e faz sentido quando a gente está falando de pesquisa. Então, vamos assim, para a minha parte que é mais confinamento, né? Então, lá, eu desejo fazer um teste de nutrição. Na verdade, beleza. Vou inverter um pouco a ordem aqui de raciocínio, mas vamos ver se fica um pouco mais didático. Eu quero... Então, assim, vou testar alguma tecnologia na minha ração, por exemplo. Beleza. Qualquer que seja. Eu tenho 200 animais numa baia, pegar o extremo. Aí tem que ter, no mínimo, 2 tratamentos, certo? Então, tem uma baia com o tratamento e uma baia que é o controle, que é o sem o tratamento. Nossa, um experimento com 400 animais. Eu todo mundo, meu Deus do céu, olha que coisa boa. 400, muito centro de pesquisa. A grande maioria não deve ter 400, pô. Então, todo mundo fica, nossa senhora. Aí, eu estou usando 2 baias. Aí, tem uma possibilidade de colocar uma boiada boa, uma boiada não tão boa, ou seja, tem a ponteira do lote e o fundo do lote. Certo? Tenho 2 baias, coloquei lá. Certo? Estamos acompanhando o raciocínio? Aí, assim, isso pode cair no grupo tratado ou não tratado. Agora, quem me disse que o produto está agindo, ou se ele não agir, quem me disse que você colocou o produto no fundo de lote, que não ia agir? Eu vou ia dar ruim e não ia dar nenhum resultado, você entendeu? Outra coisa, você tem um dado de consumo da baia, que aí também depois entra mais no intergado, que é realmente isso. Então, 200 bois viram 1, na verdade. Então, a mesma coisa você faz experimento com 2 bois, não com 400. Sim, e assim trabalhava pela média bruta, né? Média, e assim, e você tá passivo, né? Tipo assim, se você separei melhor um lote do que o outro, aí um começa com 400 quilos, o outro com 320. São os mesmos bois. Um em cada, uma baia, uma diferença aí de 60 a 70 quilos. Então, quando você parte para nutrição, aí você tem um desafio um pouco maior. Isso aí é diária, né? Aí você tem que realmente respeitar os preceitos de experimentação para você não ter um falso negativo, um falso positivo. Aí você chegar próximo, esse produto não funciona, mas caiu o tratamento no lote que era o fundo de lote. Não funciona. Putz, mas será que ele realmente não funciona ou os bois que não responderam mesmo que não ia responder? Então, você tem uma tecnologia às vezes muito boa na mão, você chega à conclusão que ela não funciona, então você descarta ela. Ao contrário, é até mais perigoso, porque às vezes você dá o tratamento na boiada melhor, aí você fala, putz, esse produto é realmente excepcional, mas na verdade é porque a boiada era excepcional, não o seu produto. Aí você gasta dinheiro numa coisa que realmente não está só gastando dinheiro, não tem toda aquela diferença de desempenho que você observou no seu, que chama teste, né? Tem testes bons e tem testes que eles são... Então, quando você vai para a parte de nutrição, isso começa a ficar um pouco mais complicado. Então, você tem que ter alguns filtros, né? Primeiro de todos qual que é meu nível de manejo? Eu tenho controle do meu manejo? Segundo, que acho que aí é a parte mais importante, qual que é meu controle de informação? Eu tenho procedimentos para gerar informação? Sim, beleza, vamos para o próximo passo. Eu tenho procedimentos para coletar essa informação? Sim. Vou por outro passo. Eu tenho procedimentos de processar essa informação? Sim. Aí, o outro passo, tem procedimentos para interpretar a informação gerada? É outro ponto. Chegou nesse ponto, eu tenho um manejo, tenho total controle da minha informação, eu sei pegar minha informação, eu sei analisar e interpretar. Bom, aí você está no ponto. Aí você talvez consiga fazer uma pesquisa, né? Não pesquisa, mas um experimento, ou que seja um teste decente, né? Sim. Tem todos esses, porque senão você vai ter
você vai gerar mais confusão do que clareza sobre determinada tecnologia ou determinado manejo que você está fazendo. Sim. Você tem que ter o mínimo possível para você fazer uma comparação justa entre tecnologias. Então, aí, nisso, você elimina boa parte das fazendas e acaba. E o interessante é que, assim, como eu falei, na época de Empire, usaram muitas fazendas para fazer teste, não experimento, né? Em escala menor de nutrição. Mais interessante que o tamanho não tem muito a ver com a capacidade da fazenda. Tinha muitos produtores pequenos que eram extremamente caprichosos, eles tinham coleta de informação, processamento de informação, nem que seja numa caneta, mas era confiável a informação, entendeu? Uhum. Do que muitos médios que não geravam, não processavam informação e tinham muita dificuldade de interpretar, entendeu? Então, Sim. Passar por esses crivos, né? Antes de você tentar arriscar fazer algum experimento. Normalmente, assim, como eu fiz muito, às vezes, eu acho que eu tenho capacidade de fazer um teste aqui, né? Então, entre em contato com alguma universidade, com alguma empresa estadual aí de pesquisa agropecuária, da Embrapa, entendeu? Então, tem caminhos de passando todos esses crivos, eu consigo agora talvez fazer uma pesquisa aqui dentro de casa. Mas aí assim, aí você começa a pensar no manejo. Será que eu consigo mudar meu manejo para ter tratamento? E todas as coisas, né, que vai além disso, né? Mas tem muita... Quando ela é feita, essa pesquisa, segue os preceitos de implementação. Eu consigo chegar no fim, não tive nenhum problema durante a pesquisa, aí você tem um dado muito legal de ser analisado e ser interpretado, chega a uma conclusão. Aí você tem o melhor dos dois mundos, entendeu? Então mas para você chegar nesse ponto, você tem que passar por vários... Você começa com 100 fazendas, às vezes termina com 1 ou 12. Sim. Você gerar uma informação que vale a pena a energia e realmente o investimento desprendido. Acho que um grande resumo seria o seguinte, né, Donzela? Qualquer experimento você tem que submeter o animal no mesmo ambiente, nas mesmas condições, e que esses animais sejam do mesmo padrão, certo? Seja de sexo, de raça, de peso, de idade e tudo mais. Então, essas condições ambientais, elas têm que estar muito controladas no ambiente de pesquisa. E as condições de manejo também, como você muito bem colocou. E a gente tem essas possibilidades, como você falou, dentro da fazenda, não importa o tamanho que seja, né? Tem pequenos produtores aí fazendo com grande maestria também, médios e grandes também. Mas o que você vê como o principal benefício das fazendas que abrem a porteira para fazer experimentos, para fazer pesquisas? Olha, primeiro é você ter um contato com o que é de mais novo, né? Normalmente você chamar algum pesquisador que já sua fazenda, você vai ter contato com alguém, pesquisador sério, né? Você vai ter contato com alguém que está realmente no limite do conhecimento ali, do que está sendo gerado de informação em determinada área, né? E outra coisa, né? Experimento, o pessoal fala muito de POP, né? Procedimento operacional padrão. Vou implementar isso, você quer lá na indústria. Experimenta o mais alto nível de FOP que você pode conseguir, entendeu? Então, você acaba tendo que melhorar seu manejo para você chegar com esse experimento no filme, né? E, assim, você gera uma informação também um dado que foi gerado na sua fazenda, né? Como eu falei, normalmente você pega 100 fazendas, você consegue tirar uma que você consegue chegar no experimento no fim. Às vezes, dessa uma, você não consegue terminar porque muda o cenário, tem que vender aos poucos. Aí deu uma chuva, ou... o Murphy também, quando você faz experimento em fazenda, ele tá sempre atuante, né? Rompe Ele cerco, aparece bastante. tem cada história aí de experimentos que eu não consegui terminar porque o Murphy tava passando uma porta da fazenda. Então,
Aí você perceba que, assim, tudo que eu falei, onde que cai aqui dentro, né? Aqui a gente conseguiu fazer um ambiente, não é porque eu trabalho aqui, mas porque já fiz 10 experimentos, já tive experiência no exterior, está reconfirmando que eu observo aqui. Nós conseguimos montar no Campanelli Innovation Center algo que simula uma rotina real de confinamento, porém, a gente obedece todos os critérios necessários para fazer a experimentação. Aqui, realmente, nós temos o melhor dos dois mundos. E é uma estrutura aí de quase 3.700 bois dedicadas à pesquisa, à experimentação do mais alto nível que a gente consegue imprimir na área de nutrição, tecnologias 4.0, evolução animal, no confinamento em si, né? Sim. As tecnologias se aplicam no confinamento. Então, eu consigo simular o dado do confinamento real, porém com todo rigor estatístico, né? Então, aqui a gente se propõe a fazer o experimento, a gente chega no final, entendeu? Não é que mudou, eu tenho que abater o boi agora porque mudou a conjuntura de mercado, eu tenho que mandar esses boi agora aproveitar que a arroba tá alta, não sei se vai cair lá na frente, então... Não, mas esse boi tem que ficar mais 20 dias aí no confinamento. Então, não, a gente não tem isso, a gente delineia o experimento, roda o experimento numa situação real, porém com um time aí. Eu falei do time, né? Mas hoje a gente conta aí quando diretamente ou indiretamente, a gente tem praticamente uns 7 ou 8 doutores aí no time para rodar o experimento, entendeu? Para conseguir chegar ao final e entregar uma informação de qualidade, né? A gente usa toda estatística, modelagem matemática, tem todo um carinho por trás de como é gerada a informação aqui dentro. Então, não é só coletar o dado, né, Rodrigo? Tem uma parte antes, né, de desenhar, né, como vai ser, que é o delineamento experimental, a operação em si, e depois a estatística, né, para trazer os resultados e as análises. Exatamente, tem que separar os animais, é uma operação de guerra, né, para você separar os animais homogêneos, colocagem por peso. Quando a gente monta o experimento aqui, a gente está montando um agora. Tá no final né? De montar o 11º experimento nosso aqui. Então, são 5 pessoas a cavalo, a gente passa 1.200 bois no curral no dia, tem 3 pessoas no computador, mais outro aqui no escritório, entendeu? Então, isso perdura por aí no mínimo 10 dias. Uma operação intensa, né? Exatamente. Pra gente não seguir os preceitos de experimentação, entendeu? Sim, claro. Tem que seguir as recomendações, né? Não adianta querer fugir, senão não vai ter a validação, não vai ter uma estatística, não vai ter uma qualidade de dados boa para ser rodada uma estatística e para fazer uma análise posterior, né? Exatamente. E aí, queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, quais os avanços no processo produtivo que você teve aí com as pesquisas já realizadas aí na Campanelli Innovation Center? No nosso caso, a gente faz muita parceria com empresas, né, de tecnologia, a maior parte delas tecnologias de nutrição, algumas de saúde, outras de tecnologias 4.0, né, que o pessoal fala hoje. Então, a gente, de novo, macro e micro, né? Então, no micro, a gente tenta avaliar algumas tecnologias naquele experimento, seja nutricionais ou de manejo, qualquer que sejam, né? Mas a gente, por ser um time multidisciplinar, a gente tem uma espinha dorsal que a gente acaba mantendo e avaliando ao longo dos anos, né? E que aí é onde que talvez a pesquisa básica se confunda com a aplicada, né? Você pensar, o pessoal tem muito também essa ideia, né? Pesquisa básica fica na universidade, aplicada num centro como o nosso, né? Mas tem alguns pontos que elas se interagem e se complementam, né? Então, pesquisa básica tem um lugar dela, enquanto aplicada também tem. Nenhuma melhor que a outra, e tem muitos pontos, igual a gente vai conversar aqui agora, que elas se entrelaçam, né? Então, essa espinha dorsal nossa, ela focou muito
para a gente tentar avaliar assim, qual que era o impacto do estresse térmico na situação de confinamento tropical, em especial aqui no Brasil, né? Então, a gente fez uma parceria com o pessoal da UNE, anteriormente o professor Alex, e ao longo do dia, começamos a montar, assim, se tem uma parede, cada experimento vira um bloquinho na sua parede, né? Então, a gente veio abarcando qual que é o impacto do estresse térmico nas operações de confinamento, né? Tropicais. Com isso, a gente fez o primeiro experimento com sombra, teve um resultado aí bastante interessante, estimulador, aí os Nelores aí na época da chuva, né? Na época de calor mesmo, de alta incidência de radiação solar. Os Nelores aí ganhando de 4 a 6 quilos de carcaça e o meio sanguíneos aí de 7 a 9 quilos de carcaça, mais ou menos. Daí tá até publicado no ou acesso aberto, né? O Pinexus, né? Uma revista científica de alto impacto aí, controle de impacto, né? Então, esse foi o primeiro experimento que a gente fez. Nessa mesma tocada, a gente conseguiu agora montar, ao longo desses 11 experimentos, a gente está na fase final, a gente vai começar, já lançou um pouco de dados nesses 2 papers que a gente publicou até o momento, mas a gente está dando até um upgrade agora, que a gente conseguiu reunir toda essa informação, usar uma matemática rebuscada, uma estatística também rebuscada. A gente criou um índice de estresse térmico para bovinos confinados no Brasil. Então, essa a gente criou para nós, mas isso pode ser aplicado, eu acho que em termos, se for o caso do Brasil aí, sudeste, centro-oeste, norte do Brasil, eu acredito que seja bem aplicado, né? Então, de acordo com a incidência de radiação, temperatura, umidade, a gente consegue calcular qual que é o estresse térmico daquele animal. Mas o importante e legal é que, assim, qualquer inovação, né, de tudo isso, a gente descobriu que na região tropical a radiação tem um papel importante, né? Os outros índices anteriores tinham esses australianos, americanos, que não contabilizavam diretamente a radiação, né? No nosso caso, a gente tem que contabilizar isso. A radiação aqui nos trópicos ela é absurdamente alta, ela tem um efeito direto sobre o animal, né? E também não é eu fazendo o teste, querendo ver como é que é o estresse térmico do animal. O animal também nos diz isso. Então, a gente implantou alguns sensores de temperatura subcutâneos nos animais, a gente contabilizou a taxa respiratória. Então, é o animal me dizendo qual que é o conforto dele em determinada conjuntura climática, né? Então, isso é para a gente, mas isso vai ser compartilhado com a indústria de confinamento no Brasil inteiro. Então, a sombra, essa linha aí de estresse térmico, a gente testou bastante aditivos, né? Então, juntando conhecimentos, hoje a gente sabe que a sombra é uma opção, em muitos casos, interessantes, não todos, mas em muitos casos ela é interessante. Aí depois da sombra, o que eu posso fazer também? Então, existem alguns aditivos que você pode acrescentar na dieta que pode ajudar a sombra a minimizar o efeito de estresse térmico, né? Muito reduzindo aí na ordem de quase 1 grau temperatura subcutânea e intraperitoneal do animal, que em termos fisiológicos é absurdo. Então, assim, a hora que você fala a temperatura de 1 grau no animal, seria pesquisa básica pura, né? Mas foi dentro de uma estrutura que é aplicada, que a gente visa a pesquisa aplicada, né? Então, no nosso caso aqui, a gente acaba até em certo ponto entrelaçando o que é básico e o que é aplicado, né? Então, para a gente não faz... O limite não é tão claro, né? Então, a gente sempre preza também ter uma parceria com alguma universidade, né? Então, não sei se consigo entrelaçar todos esses temas, mas também falta um pouquinho da nossa visão. Sim, acho que o objetivo também final de qualquer pesquisa é que ela seja aplicável, né, Donzela? Que a gente consiga trazer ela para a realidade do produtor e a pesquisa vindo diretamente da realidade do produtor, né, que seria dentro da fazenda, como é o caso aí de vocês, né, com o mesmo ambiente, com os mesmos manejos, enfim, se adequando logicamente às recomendações, mas isso traz uma riqueza muito grande, né, nos dados, a confiança.
E também é uma questão de regiões também, né? Se você testar o que acontece dentro da sua fazenda, realmente você está testando o clima, você está testando a chuva, o calor, o excesso, enfim, não, de repente, numa outra situação que a gente tem, nosso Brasil é muito grande, né? Mas a gente sabe que tem as diferenças de temperaturas regionais, então essa questão do estresse térmico acho que é bem essencial quando a gente pensa assim, né? Você pegar uma coisa que eu estressei, que até foi um pouco difícil, né, para pôr isso no mundo científico, você pegar o segundo paper que a gente publicou, a gente testou um dosificante na ração do gado, né? E uma das coisas que foi como um segundo aprendizado do projeto é que, assim, cara, você faz um experimento. Uma coisa é você fazer experimento num galpão, um pouco número de animais. Outra coisa é você fazer um experimento um pouco maior, a céu aberto, né? Se você não colocar na sua análise de dados como que era o clima e como ele influenciou nos seus tratamentos, nas suas variáveis respostas, né? Então, às vezes você perde metade da informação, entendeu? Então, isso também é algo que veio de novo aqui dentro, né? Esse paper, ele mostra muito isso. Você está numa situação próxima da realidade, ou uma situação real, cara, o clima ele tem que ser colocado. Mesmo que seja experimento nutricional, mas ele tem que ser colocado. Se você está tendo algum efeito de confundimento, você está perdendo metade de uma resposta importante, né? Isso acho que também fica uma lição bem, bem legal que a gente aprendeu aqui dentro, né? Essa forma de você conseguir fazer algo extremamente científico, mas simulando uma situação prática, né? Sim, com certeza. Muito bacana. E hoje, quando a gente fala aí de pecuária sustentável, como que você vê a aplicação das pesquisas colocar em prática mesmo, né? Quando a gente fala de pecuária sustentável, quais resultados você percebeu? Acho que vocês têm algum experimento com das de água também, não é? Exato. A gente, nesse experimento da sombra também que está publicado, né? No caso das variáveis climáticas que ocorreu naquele caso também, a gente usa os modelos estatísticos, né? Todos aí por trás, a gente chegou a um resultado aí de 3,5 litros, mais ou menos, de economia hídrica, né? O animal consome 3,5 litros a menos de água num dia muito quente, quando ele tem acesso à sombra. Como a gente vem monitorando o clima numa região igual a nossa, a gente tem 100 dias no ano, né, que tem essa conjuntura climática, né? A hora que você joga isso em 20 mil, 30 mil bois estáticos, aí você tem aí um consumo aí que seria equivalente a uma cidade consumo diário numa cidade de uns 50 mil habitantes, mais ou menos. Caramba. Então, você usando a sombra, é a mesma coisa que se economizar um dia de água numa cidade de aproximadamente 50. Não lembro de cabeça, o número dá mais ou menos 54 mil, 58 mil. Certo. Então, o animal, só contando só quanto que o animal não ingeriu de água nesses 100 dias mais quentes, né? Se for uma região um pouco mais quente, que tenha 150 dias, esse número vai. Provavelmente Então, vai se aumentar. uma conta um pouco mais regional, é como se o confinamento aqui ele mitigasse. A cidade do lado tem 5 mil habitantes. O consumo mensal da cidade é 5 mil habitantes. Então, isso é um dado muito legal. A sombra, a gente é cientista, a gente tem que manter a avaliação, mas a sombra ela é uma daquelas pesquisas que você faz que você como ser humano, não como cientista, né? Não dá para separar uma do outro, mas você reza para dar certo, porque ela tem um pacote complexo, né? Ela tem a parte de desempenho, tem a parte de lucratividade, tem a parte de bem-estar animal também, né? O pacote e a parte de sustentabilidade. Então, você tem um pacotão aí que envolve todas as áreas aí, né? A gente busca avaliar, né? Sim, porque às vezes o investimento que o pecuarista vai fazer no sombreamento, ele não vai ter
o retorno só para um benefício, ele vai ter para vários, né? Então, acho que isso é o mais impactante dessa pesquisa. Exato, exato. E só que assim, claro que assim, você precisa de... Tem toda uma ciência por trás, né? Não é simples, né? Adianta assim, às vezes ela fala, cobrir o coxa. A gente aqui não recomenda cobrir o coxa, por exemplo. Porque o coxa é a última coisa a ser coberta. Eu produzo carne, né? Então eu quero cobrir o animal e proporcionar o melhor bem-estar do animal para que ele reverta isso em carne, né? Ter uma vida digna, mais enquanto esteja vivo, né? Então, aí no nosso caso, a gente tem todo um formato de como é feito, tem uma altura certa, uma orientação certa, o lugar certo do curral, o telhado tem que bloquear totalmente a radiação, tem toda uma... Que era o nosso medo, que a gente até antecipou a publicação do paper, né? A gente fez a toque de caixa, porque a gente via muita gente escutando que isso aqui deu um ótimo resultado, tentando fazer. O nosso medo é que eles fizessem algo, queimasse tecnologia, né? Tem toda uma forma certa de fazer por trás disso. Eles começassem a fazer algo que não era do modo que a gente havia feito aqui e não chegasse ao mesmo resultado, tivesse mais problema, né? Então a gente teve que... Aí se me perguntar quanto tempo que um resultado numa universidade chega ao campo e quanto tempo o resultado gerado aqui chega ao campo, por exemplo, né? Então nosso ao contrário, a gente teve que correr para publicar o paper com medo que o que a gente estava fazendo aqui dentro chegasse de forma distorcida ao campo, entendeu? Então, o que a gente faz aqui, a gente tem aplicação direta, provavelmente nossos experimentos são de 4 meses, no 5º mês deu certo que a gente usou aqui, apliquei em 100 mil bois, né? Ou a hora que você gera, como a gente tem bastante parceiro, né? Então uma formação nossa gerada aqui, com consultores, com técnicos de empresa, pesquisadores, às vezes ela espalha milhões de cabeças em uma sala que a gente apresenta aí os resultados de uma nova pesquisa, né? Então, isso é muito legal também desse modelo nosso aqui dentro da Campanelli, né? Então, o que a gente faz aqui dentro, o lag time, né? Entre você finalizar uma pesquisa e ela ser aplicada no tempo, às vezes não é tão grande assim. Ao contrário, eu tenho que correr, porque senão... O bacana é que você pesquisa, traz resultado e aplica na própria propriedade, né? Então, o seu tempo aí, ele é curto, né? Se você for comparar com o tempo que demora para um artigo ser publicado, demora para um artigo ser aceito e tudo mais, até ele chegar no público final, até ele estar nas mãos de quem está ajudando a difundir as novas tecnologias, de quem está orientando os produtores, né? Tem tudo isso, né? Se a gente for parar para pensar. E esse é um... Aí, você fala assim, uma coisa assim, você fazer, a gente pode discutir lá, tem todos uns poréns para você fazer uma pesquisa numa fazenda, beleza. É possível fazer, tem que tomar os seus cuidados, né? Lá, menos de 1% das fazendas você vai conseguir fazer um experimento realmente relevante. Agora aqui é diferente, aqui é um centro de inovação, um centro de pesquisa dentro de uma fazenda, é um centro, ele foi feito e idealizado para isso. O grande papel que eu vejo, além de gerar informação de qualidade, aqui, que era um grande sonho meu quando eu tinha na IPAER, eu pude realizar ele aqui, e eu percebi isso, trabalhar em cadeias lá, né? Quando você fala em extensão, você tem que trabalhar em cadeias, não só em produtor ou na fazenda. Aqui eu consigo aglutinar os vários elos da cadeia, tipo da carne, em um único ponto. Então, de manhã, às vezes, chega um produtor, senta, mostra alguma coisa para ele, ele vai embora. De tarde, chega algum consultor independente, vem e conversa com ele. À noite, eu tenho uma reunião, às vezes, para discutir alguns dados com alguém de uma universidade, seja aqui ou seja fora do país. Ou você faz um evento, como está todo mundo interligado, vem todo mundo aqui. Então, às vezes, vem até gente do frigorífico, né? Vem, às vezes, desde insumo, de adubo até o frigorífico. Não, todos passam aqui dentro, entendeu? Esse é um papel importante, que assim, eu consigo ter um lugar
fértil para troca de informação, onde eu consigo aglutinar todo mundo e saber mais, com grande precisão, assim, quais não sei se seria muita petulância minha, mas quais as pesquisas necessárias, né, para antes na parte de confinamento, né, na hora que eu consigo... Sentir o mercado, né? Sentir as dores, né? Exatamente. Qual Você que é a tá dor dentro... qual Qual que é é a a dor e dor e o como quê? eu posso ajudar ela, né? Como eu posso amenizar ou resolver. Entendeu? Isso é muito legal Exato. desse projeto aqui dentro, sabe? Bacana. Parabéns aí pra vocês, viu? Obrigado. Tá. Obrigado, isso E aí, aqui. pra gente ir caminhando aí pro nosso encerramento, Donzela, pra fechar, quais dicas aí você daria para um pecuarista que deseja realizar experimentos na sua fazenda? Quais procedimentos ele deve adotar, seguir? Então vamos nos filtros, né? Primeiro, assim, a grande pergunta é por que eu quero fazer experimento? Se eu quero fazer experimento porque eu quero mostrar pro meu vizinho que eu sou melhor, para por aí. E tchau. Entendeu? Aí, de novo, como é que está minha coleta de informação, meu processamento de dados? Como é que eu interpreto isso? Eu consigo gerar minha própria informação, eu confio nela? Eu sei que tem vários pontos cegos dentro da minha propriedade que, isso aqui não. Quanto que está suplementando aquele pasto? É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso? Tchau. Não. Vai ter uma informação mais ou menos. Sim, não atende, né? Então, se você passar por todos esses filtros, aí, assim, tem os preceitos de experimentação. Quero ser mais agressivo, vou fazer um experimento. Aí você tem que chamar alguém que realmente entenda de experimentos, na parceria com algum pesquisador. Às vezes, algumas empresas têm pesquisadores de alto nível dentro delas, mas seria capaz de atender. Desde que não comece tendencioso o seu teste, né? Mas hoje tem inúmeras empresas aí extremamente idôneas que tem gente altamente capacitada para fazer isso. Mas caso seja algo interno seu, você tem várias universidades e centros de pesquisa aí com um time muito bom. O que eu fico feliz aqui do meu trabalho, principalmente, é que, de novo, eu tenho contato com o pessoal do mundo inteiro aqui dentro. E eu vejo que os pesquisadores hoje no Brasil, independente se está na universidade, centros privados, independentes lugares, hoje eu posso dizer que a pesquisa feita no Brasil é de altíssimo nível, né? Isso me deixa muito feliz. Seja público ou privado, né? E normalmente, ao contrário dos escândalos que a gente vê aí no jornal, público-privado, graças a Deus a pesquisa é um lugar que a mágica acontece se isso é feita de maneira correta. A interação público-privada, ela é uma ferramenta que eu acho que não é o futuro, já é o presente, né? E eu acho que é isso que realmente impulsiona a pesquisa no Brasil, né? Que pra você ser pesquisador no Brasil, e brinco aqui com o meu time, você tem que ser igual um monge, né? Porque o pesquisador, assim, só tem uma chance de ficar rico, né? Ele faz alguma tecnologia e patenteia, né? De resto, com outro nível de... Quem trabalha com vendas, sei lá, com treinamento, ele sempre tem uma chance maior aí de fazer um pouco mais de dinheiro. Tem que ter uma paciência absurda de monge, né? Então, assim, é um pré-curso que ser um monge, ser um pesquisador. Tem que ter uma fé gigantesca, porque, principalmente se você for pesquisador público, né? Eu fui por muito tempo. Sim. Não é uma fé que o dinheiro vai vir uma hora e uma hora vem, né? Então tem que ter muita reza, hein? Mas independente de tudo isso, eu fico muito feliz que no Brasil seja uma pesquisa dentro de universidade, centros de pesquisas públicos ou privados, né? Ela está no altíssimo nível. Principalmente essa parte nossa de nutrição e confinamento, né? Isso me deixa muito, muito feliz. Então, para o produtor que saiba assim, se ele não conseguir fazer, caso ele seja uma fazenda entre 100 que consiga fazer, caso ele esteja entre as 99, que tem pesquisa de qualidade feita, seja na universidade, seja em centros privados como o nosso, que ele
tem um alto grau de confiabilidade de aplicar na fazenda. Então, nossa missão aqui não é essa. Então, é o dado que é gerado aqui ser levado para uma fazenda, que ele tenha o mesmo resultado, ou resultado semelhante, né? Claro, vai ter região que aplica aqui, mas caso ele seja um desses 99 fazendas entre 100 que não tenha condição de fazer a pesquisa, que tem uma cadeia inteira produtiva, muito empenhada e altamente competente, que está trabalhando dia a dia, incansavelmente, para entregar um resultado de pesquisa confiável para ele, entendeu? Então essa é a minha mensagem final que eu deixei para os produtores que escutaram esse podcast. Certo, sem dúvidas. Tem um caminho a ser trilhado, ele é possível, né, Donzela? Acho que só seguir as práticas e buscar pessoas qualificadas, buscar profissionais que já estão atuando, como os pesquisadores, seja de universidades, seja de centros privados, como o seu caso, né, que sempre tem essa possibilidade, né? Gente nova com gás aí entrando e fazendo a diferença, né? Isso também é muito importante, né? A gente vai ficando velho, vai ficando cansado, mas assim, graças a Deus, pelo menos na parte de pesquisa que eu vejo, é uma moçada nova aí entrando com todo o gás, sabe? Então isso também deixa, em termos de país, deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? A gente tá um pouquinho mais firme nessa parte de ciência, né? Exatamente. Bom, Luzela, obrigada mais uma vez por ter topado participar com a gente. Acho que deu para trazer essa mensagem aqui para quem busca essa área, né? E entender um pouquinho quais são as possibilidades, quais são os objetivos os macros, né, disso, e compartilhar aqui com o nosso público. Eu que agradeço, espero ter algo proveito do que você tenha dito aqui, que alguém comova, um jovem aí que talvez porventura venha escutar a nossa conversa e esteja na dúvida se segue a área acadêmica ou de pesquisa, dependente se é pública ou privada, que tenha noção do desafio. A gente tem muito desafio, mas também a gente tem muita realização como ser humano, né? De deixar sua marca aí no universo e tentar melhorar um pouquinho essa pecuária nossa no Brasil. Termina aí com essa esperança aí. Com certeza. Muito obrigada por responder. Então, até mais, viu? Tudo de bom. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.